Graça e paz para todos vocês. Meu nome é Márcia Luz e eu estarei lendo aqui a palavra de Deus com vocês. Lucas 22, do 47. Vamos começar do versículo 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhes a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saíste como um salteador com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Amém? Até aqui. Nós sabemos que foi um momento muito difícil, esse momento que Jesus passou e seus discípulos também. Como nós sabemos, o temperamento de Pedro não era um temperamento fácil. Pedro era bem precipitado em suas ações. E posso dizer assim que tinha sangue quente. E quando ele viu, aquela multidão subindo, e os soldados também para prender o seu mestre, era um mestre dele, era aquele com quem ele estava andando, era aquela pessoa que ele admirava, que tinha mostrado o mundo de uma maneira diferente para ele. Dentro do coração dele, ele tinha um dever de proteger Jesus. E ele não pensou muito. Quando ele viu que os soldados iam prender Jesus, ele foi até lá e cortou a orelha daquele soldado. Com certeza, se ele tivesse armado, ele teria atirado naquele soldado. E Jesus vai até o soldado, coloca suas mãos e cura. Porque a intenção de Jesus não era ali fazer uma guerra, não era fazer uma desordem, nem fugir. Ele sabia o que ele tinha que passar. Ele sabia que aquela hora ia chegar. E ele estava ali para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós também tomamos atitudes precipitadas. Em Provérbio 14, 29 fala assim: o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então a palavra de Deus, ela compara aquele que é precipitado a uma pessoa louca. A palavra precipitação, ela vem de abismo, de ruína, de perdição. Então é algo para que não sigamos a precipitação. Mas nós temos que ter entendimento naquilo que fazemos. Vamos concluir que toda atitude precipitada, ela é uma atitude sem entendimento. É uma atitude que você age conforme as suas emoções, conforme os seus sentimentos, conforme o que você está passando naquela hora, e você às vezes não vê uma solução, você vai e toma aquela atitude. Em Provérbios 19,
capítulo 19, versículo 2, está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, ser precipitado é você estar em pecado. Se você não começa a trabalhar isso em você, você está em pecado. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito sangue quente em algumas áreas da minha vida. Eu sou bem de agir às vezes assim, sem refletir muito nas consequências. E eu tenho exercitado isso em mim, tenho pedido para Deus me ensinar e para que o Espírito Santo possa agir no meu coração. Quantas vezes, às vezes eu ouço alguma coisa e já quero resolver. E nem sempre é assim. Muitas vezes você vai ter que parar e refletir sobre o que fazer. Não adianta você querer tomar uma atitude agora, já. Quantas pessoas às vezes querem sair da igreja por algo que aconteceu, por uma irmã que não olhou na sua cara, por um cargo que não foi lhe oferecido, por uma oportunidade que não foi dada, por algo que aconteceu. E essa pessoa sai da igreja de forma precipitada e lá na frente se arrepende. Ai, por que eu saí? Eu gostava tanto do pastor, eu gostava tanto das irmãzinhas. Ai, me arrependo tanto. E muitas vezes acaba até voltando para onde ela congregava. Outras vezes a pessoa está trabalhando num lugar, eu não aguento mais ficar nesse trabalho, eu não aguento mais meu patrão, eu não aguento mais as pessoas, não aguento mais atender o público, eu vou pedir a conta de uma forma precipitada. E depois demora um tempão para arrumar outro emprego. E às vezes arruma outro emprego, e este emprego é pior do que aquele que ela estava trabalhando. Em Provérbios 29:20, fala assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Mas esperança há para o insensato do que para ele. Em Provérbios 18 e versículo 7 fala: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então nós temos que ser pessoas que orem, pessoas que esperem em Deus antes de fazer alguma coisa, antes de fechar algum negócio. Esta semana eu recebi a visita de um pastor de uma igreja batista local, um pastor jovem, mas com muitas ideias, com muitos projetos para a igreja que ele está pastoreando agora. Ele é um pastor novo nessa igreja e ele veio falar de um desses projetos que ele está pensando em fazer. Aí ele veio na minha casa, nós tomamos café, meu esposo estava junto e ele falou: eu vim aqui pedir conselhos, porque eu sei que vocês são pessoas experientes e eu ouço muito falar de vocês. Eu gostaria que vocês me dessem um conselho nisso que eu estou planejando. E eu falei isso, o marido falou também. E no final ele: nossa, eu não havia pensado nisso. Então, a palavra do Senhor, ela fala assim, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, conselho é algo sábio. Aquele ditado que fala assim: se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia, é mentira. Porque aqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm a vida no altar, aqueles que estão ali buscando resposta do Senhor, eles têm sim conselhos bons para dar. E muitas vezes nós temos que aconselhar com as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós sabemos que são compromissadas com a palavra de Deus. Nós não podemos ser orgulhosos.
E às vezes nós temos que esperar antes de tomar uma atitude. Se nós podemos esperar e não temos certeza naquilo que vamos fazer, não faça. Não faça aquilo. Espera mais um pouquinho. Espere em Deus. Se aconselhe com pessoas que você sabe que são pessoas que buscam a palavra. Sara, Deus tinha um projeto na vida dela, Deus tinha um plano, mas ela se precipitou, deu Agar para se deitar com Abraão, e depois nós estamos até hoje colhendo essa atitude precipitada dela, que os árabes contra os judeus é uma briga tremenda, né? Que vieram das gerações de Israel, de Ismael. Por quê? Porque ela não soube esperar em Deus. Ela quis dar um jeitinho naquela situação. Não seja precipitado. Ah, mas eu não estou aguentando mais, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver isso hoje. Será que você tem que resolver isso hoje mesmo? Sem saber se é o caminho certo ou não? Você tem que ter certeza. Você não pode agir conforme o seu sentimento, conforme o seu coração, conforme as suas emoções, nem porque você está sendo coagido a fazer alguma coisa. Mas você tem que esperar. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, fala: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Não fique escravo das suas precipitações. Você não pode ser vencido de ter sangue quente, de ser uma pessoa impulsiva. Você tem que ser uma pessoa que saiba ouvir a última resposta que vem de Deus. E sabe quando nós somos mais precipitados? Quando nós passamos dificuldades. Quando nós estamos numa situação delicada. É quando nós somos mais precipitados nas nossas ações. Em situação de confronto. Quantas vezes nós somos precipitados em nossas palavras, nós soltamos palavras sem pensar, palavras insensatas, e depois se arrependemos de tudo que falamos e temos que sair pedindo perdão para meio mundo. E eu vou deixar aqui para vocês o versículo do Salmo 46, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Espera, fortifica, receba conselhos, conte até 3, beba 1, 2, 3 copos d'água, se for preciso, e não seja precipitado. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.